Quero ler o Salmo de número 24, diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nela habitam, porque Ele a estabeleceu sobre os mares e firmou-a sobre as correntes. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem poderá permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua vida à mentira, nem jura com engano. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus que lhe dá a salvação. Assim é a geração dos que o buscam, dos que buscam sua presença, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Erguei-vos, ó portas eternas, erguei-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém? Feche seus olhos, vamos orar, vamos agradecer, porque o Rei da Glória é a Ele que nós vamos adorar e bendizer nesta noite. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado pela Tua presença aqui neste lugar. Obrigado por estarmos aqui na Tua casa. Obrigado pela Tua bondosa mão sobre a nossa vida. Obrigado pela Tua igreja aqui reunida em Teu nome. Abençoa cada um que adentrou, aqueles que chegarão também. Que tudo seja para louvor, honra, glória, exaltação do Teu nome. Abençoa este tempo, este momento, que nós possamos ter um momento em que a adoração ao Senhor chegue a Ti com um cheiro agradável, como algo agradável ao Senhor, ó Pai. Abençoa mesmo tudo que há de acontecer aqui, que a Tua presença manifesta, encha e invada este lugar. E é isso que nós oramos, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo pela Tua direção para tudo aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós temos uma grande promessa, que o Senhor está conosco, está em todo o tempo Ele estará conosco até a consumação dos séculos. E não precisamos temer, não precisamos temer. A quem eu temerei? A quem eu temerei? É o que essa canção diz. Não precisamos temer, porque Ele está conosco. Ele nunca deixou, Ele está em todo tempo e em todo lugar, está conosco. Amém? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio da tempestade da vida, não voltarei, pois perto está. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Ou não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Ou não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Ou não, nunca me deixou, o Senhor nunca me deixou. Posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei?
quem eu temerei. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia chega. Te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia te louvarei, te louvarei. Oh não, nunca me deixou tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou, o Senhor nunca me deixou. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou, o Senhor nunca me deixou. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou, o Senhor nunca me deixou. Não precisamos temer, porque Ele não nos deixará e nem nos desamparará. Amém? Todo louvor, toda honra e glória pertence ao nosso Deus. Toda língua há de confessar que Ele é o Senhor. Amém? Todo joelho há de se dobrar diante dEle. Essa é uma promessa e cremos que isso há de acontecer. Amém? Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua glória, todo joelho se dobrará. Em honra, exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus.
louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos e criaturas rendem ao nosso Deus. Toda língua confessará a glória, todo joelho se dobrará. Em honra, exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Ó eterno Deus. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue comparar. Cantem ao eterno Deus, teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Toda língua confessará a glória, todo joelho se dobrará. Em honra, exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Ó eterno Deus. Amém. Todo louvor e honra sejam dadas ao nosso Deus. Amém. Nós vamos declarar que Deus é maravilhoso sobre a nossa vida. Amém. Estamos aqui para adorar ao Senhor. Estamos aqui para dizer que amamos ao Senhor. Ele é a razão de estarmos aqui, amém? Toda minha vida eu tenho a ti, todo o meu ser pertence a ti. Quero ser somente teu, meu coração sempre
Pode sentar neste momento. Nós vamos continuar adorando o nome do nosso Deus. Esse momento é um momento para a entrega dos dízimos, das ofertas. Você tem a oportunidade de continuar adorando a Deus. Enquanto esta música está tocando, você pode vir aqui à frente, entregar o seu dízimo, a sua oferta ao Senhor, amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado. Obrigado pelos dízimos e ofertas entregues aqui na tua casa. Obrigado por cada um dos teus filhos que aqui vierem depositar o seu dízimo, a sua oferta. Abençoa poderosamente cada vida. Abençoa poderosamente a tua igreja, o teu povo, a tua casa de oração. Abençoa a administração dos recursos. E obrigado pela fidelidade do Senhor para conosco e para com a tua igreja. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar a igreja a abrir sua Bíblia no Salmo de número 19. Salmo de número 19. Amém. Obrigado. Queremos agradecer a presença dos irmãos. Vamos ficar de pé. Agradecer a presença do Fabiano aí que está conosco aí. Deus abençoe. Seja muito bem-vindo novamente à casa do Senhor. Salmo de número 19. Vamos ler os 14 versículos desse salmo. Salmo de número 19, salmo de Davi, que declara o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia declara isso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz, mas sua voz se faz ouvir por toda a terra, as suas palavras até os confins do mundo. Ali pôs uma tenda para o sol, que como um noivo sai do seu aposento, e como herói se alegra a percorrer o seu caminho. Sai de uma extremidade dos céus e percorre até a outra extremidade, nada se esconde do seu calor. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. São mais desejáveis que o ouro, sim, do que muito ouro puro, mais doces do que o mel que goteja dos favos. Também o teu servo é divertido por meio deles, e há grande recompensa em segui-los. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos meus erros que são ocultos. Guarda também o teu servo da arrogância, para que não me domine. Então serei íntegro, ficarei limpo de grande transgressão. As palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu Redentor. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra. Aqui estamos diante de uma revelação tão tremenda do Senhor como Criador de todas as coisas. E do Senhor que se revela através da sua palavra. Obrigado por esse tempo, por esse momento. Fala à tua igreja, ao teu povo. E o nosso desejo é buscar a tua face, a tua presença.
E o nosso desejo é que a palavra que estaremos meditando neste momento chegue aos corações e às mentes que aqui estão de uma forma revelada pelo Espírito Santo. Oramos que assim seja, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode sentar neste momento? Hoje nós estamos no segundo domingo de dezembro e como nós batistas costumamos comemorar, hoje é o dia da Bíblia. Hoje é o dia desse livro tão precioso, tão importante sobre a nossa vida. E quando a gente olha para um texto como esse, que fala sobre o Deus se revelando a toda a criação, ele se revela na criação, e ele também se revela através do quê? Através da sua palavra. Nós temos uma revelação de Deus através da palavra. E quando a gente entende sobre os Salmos, essas coleções de músicas, de poesia hebraica, nesses 5 livros que foram compilados no livro de Salmos. E os Salmos são tão contemporâneos porque eles falam sobre o quê? Eles falam sobre as adversidades da vida. Ele fala dos questionamentos humanos, das consequências tanto da obediência quanto da desobediência, e da esperança e louvor a um Deus que é digno de toda adoração. Se nós fôssemos resumir numa frase o livro de Salmos, nós podíamos dizer que Deus merece e deseja ser louvado e adorado em toda e qualquer situação. Porque os Salmos, eles mostram isso, o exílio, o período de escravidão, o período de dificuldade que o povo estava vivendo por causa do pecado, mas também a travessia e o momento de louvor e adoração. Você percebe isso nos últimos salmos, porque ali já estavam libertos desse cativeiro, e ali eles começam a adorar a Deus, mas eles nunca perderam o foco da adoração ao Deus vivo e verdadeiro. E nesse salmo escrito por Davi, dentre os seus 73 escritos, a gente vê claramente que o povo estava numa travessia. Esses salmos foram escritos com que objetivo? Desde o momento que o povo de Israel sabia que ele sairia do exílio até chegar à sua casa. Por isso que a gente vê até alguns salmos de romagem. O Salmo 121 é um salmo dessa forma. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É um Deus que não dorme, um Deus que não tosqueneja, como diz esse salmo. Um salmo tão precioso, um salmo tão maravilhoso. E era um salmo que era cantado. Assim como nós cantamos várias canções que falam de Deus, eles cantavam isso, eles caminhando rumo à sua pátria. E entendendo que Deus estava com eles, Deus era com eles em todo tempo, em todo momento. E aqui a gente vê nesse salmo específico do Salmo 19, que Deus é todo poderoso. A criação está sendo revelada através desse Deus todo poderoso. E a gente vai vendo isso, você mantém a sua Bíblia aberta no Salmo 19, você vai ver isso muito claro no Salmo 19, nos versículos de 1 até o versículo de número 6. A sua palavra ela é poderosa para trazer transformação e transformação profunda para as nossas vidas. E aqui nós estamos falando que há uma revelação poderosa. E que revelação é essa? Em primeiro lugar, eu quero dizer que é uma revelação que mostra que nós servimos a um Deus que é todo poderoso, é um Deus glorioso. E isso você confere. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, tudo que foi criado. Aliás, eu e você somos criados pelo nosso Deus. E como é tremendo ter essa revelação. E como é tremendo entender que nós não somos obras do acaso. Nós somos obra de um Deus criador que escolheu a mim e a você como imagem e semelhança para ser sal e luz nesta terra, para ser e fazer a diferença nesta terra. Toda a criação, nós vemos isso dos versos 1 até o 6, eles apontam para um Criador. Há um Deus Criador, há um Deus que está anunciando ao mundo
que tudo que existe é obra dele, é obra das suas mãos. E essa voz se faz ouvir por toda a terra. O texto vai dizendo de um extremo ao outro, a voz do Senhor, a voz que comanda o universo, a voz poderosa de Deus está agindo e operando. E o verso 4 também fala que o sol é algo tão importante para nós, né? E vai dizendo, mas a sua voz se faz ouvir por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Ali pôs uma tenda para o sol. Por que está falando de uma tenda para o sol? A tenda era lugar de adoração. E aqui, naquele contexto daquela época, havia uma adoração ao sol. Mas nós adoramos aquele que criou o sol. Nós adoramos o Todo-Poderoso. A gente adora aquele que criou todo o universo. E qual deve ser a nossa atitude diante desse Deus tão poderoso? Deve ser uma atitude de reverência. Porque eu e você, nós fomos criados para o louvor da glória do nosso Deus. Um Deus, com certeza, com Deus maiúsculo, com D maiúsculo, porque Ele governa toda a criação, Ele governa toda a humanidade, Ele governa tudo que está aqui visto aos nossos olhos. Certa vez eu ouvi uma frase, tudo pode parecer, tivemos um ano tão diferente. Um ano que foi marcado pela história. Você conversa com várias pessoas que viveram tantas coisas durante o período que esse mundo existe, e eles falaram, eu nunca vi um ano como esse. Estava conversando com um pastor muito experiente, ele falou, nos meus 40 anos de ministério, eu nunca vi um ano como este. Toda a humanidade nunca viu um ano como este. Mas há uma palavra tremenda que diz, e eu gosto muito dessa frase, que declara, tudo pode estar parecendo que está fora do controle, mas ela está no controle do Todo-Poderoso. Tudo está no controle do Todo-Poderoso. A minha vida e a sua vida estão no controle do Todo-Poderoso. E esse Deus que tudo vê, que tudo sabe, que tem todo o poder, Ele é onipotente, Ele está em todo lugar, é onipresente, Ele também é onisciente. E vai dizendo de uma extremidade à outra, a gente ouve a sua voz, a gente sabe quem é esse Deus, a gente contempla as obras das suas mãos, tudo que nós estamos contemplando, a beleza da natureza, a beleza de cada um de nós como criação dele, a gente tem essa possibilidade de contemplar, e diante de um Deus tão onipotente, tão onipresente, a gente tem que saber que nós temos um Deus que é onipresente, mas também Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Por isso que eu e você precisamos ser transparentes. Nós precisamos ser transparentes diante de Deus. Ele é transcendente, Ele é onisciente. Ele sabe de tudo. E não adianta querermos colocar uma fachada diante de Deus. Por isso que Ele nos revela. Ele nos mostra quem nós somos através do quê? Através da sua palavra. Ele revela os nossos pecados, as nossas debilidades, e nos faz entender o quanto nós precisamos dele. Quanto nós precisamos dele. Além de termos a revelação de Deus através da sua criação, nós temos também a revelação de Deus que é expressa através do quê? Através da sua palavra. Sua palavra. A sua palavra. E a gente vê isso, né? Que os preceitos do Senhor, no verso 8, são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo, permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. E são mais desejáveis do que o ouro e são mais doces do que o mel. Que palavra tremenda para a minha vida e a sua. Como nós precisamos valorizar este livro tão precioso que está à nossa disposição. E que não pode ficar fechado durante a semana. É um livro que precisa ser lido. Tantas nações aspiram por um livro como esse. Tantos lugares onde o Evangelho não pode ser pregado. Onde pessoas não podem portar uma Bíblia.
E hoje, como estamos comemorando o Dia da Bíblia, a gente tem essa oportunidade tão maravilhosa de ter esse livro à nossa disposição. Uma lei que restaura a nossa alma, que vem de um Deus que é fiel, com preceitos que são retos. Essa palavra alegra o nosso coração. Quantas e quantas vezes estávamos tristes e muitas vezes enganados, e a gente foi para a palavra, leu e saiu revigorado. Quantas vezes choramos ao ler a palavra de Deus? Quantas vezes nós vemos o quanto esta palavra é fiel? Quantas e quantas vezes nós vemos que nós estamos vivendo uma vida que não está reta, mas os caminhos que estão aqui são retos e nos leva a viver uma vida de retidão? Os mandamentos do Senhor, como diz o texto que nós lemos, eles são puros, iluminam os olhos. O salmista também declara no Salmo 119, 105, que a palavra de Deus é lâmpada para os pés, ela é luz para o seu caminho. E olha que Davi, quando escreveu esse salmo, ele tinha apenas uma pequena porção da Bíblia. Não tinha o que nós temos hoje, todos esses livros aqui. E nós temos 66 livros que mudaram e continuam mudando a história de muitas e muitas vidas. Como mudou a minha e a sua vida. Por isso que nós temos que ler a palavra e seguir a nosso rumo e seguir a nossa vida conforme a palavra. E o texto vai dizendo que ela é mais desejável que o ouro. Naquela época, o que era mais valioso era o ouro. O que podia adoçar a boca seria algo vindo do mel. Não havia outras formas de adoçar, de ter algo doce para aquele tempo. E o texto vai dizendo que a palavra de Deus é mais importante do que ouro, é mais importante do que aquilo que a gente possa imaginar que seja o mais valioso na nossa vida, e aquilo que adoça a nossa vida, adoça a nossa alma, faz-nos entender a esperança que temos, Cristo em nós, como a esperança da glória. Por isso que eu preciso ler esse livro. Nós vivemos uma geração que não se detém na leitura. Talvez se eu fizer uma pergunta aqui para os que estão, quantas vezes você já leu a Bíblia? Não precisa responder. Mas nós precisamos ser levados a ler a Bíblia. E não podemos ler a Bíblia como um livro qualquer, como um livro literário. Nós temos que ler a Bíblia com a revelação do Espírito Santo. E a gente tem que chegar para Deus e falar: Senhor, Espírito Santo, eu vou começar a ler a Tua palavra. Me revela, me traz revelação, me faz entender. Porque é um livro, muitas vezes, complexo. Apesar da palavra ser simples. O Evangelho é simples. E muitas vezes nós complicamos tudo. Nós precisamos de pedir direção para a nossa vida. Quantas e quantas vezes, né? Você já deve ter visto até algumas histórias fazendo uma alusão a isso que eu vou falar agora. Quantas e quantas pessoas que ficam atordoadas quando esquecem o seu celular. Eles esquecem o celular. E o dia não funciona. Mas quando esquece a Bíblia, ela demonstra ser algo não tão importante para nós, né? Mas nós precisamos entender que ela é muito importante. Ela é a lâmpada, é aquilo que ilumina os olhos, como diz o texto. No mundo tão em trevas, no mundo com tantas más notícias, nós temos as boas notícias aqui. As boas notícias de eternidade, as boas notícias de quem nós somos, as boas notícias de que estamos aqui para adorar a Deus, as boas notícias de que há uma esperança, a esperança é o Senhor. Não há melhor notícia do que essa, do que saber que nós somos alvos do tão grandioso amor do nosso Deus. E a gente lê a Bíblia não porque é obrigado a ler a Bíblia, a gente lê a Bíblia porque é um livro que traz a mensagem poderosa de Deus para mim e para você. Como alguns já disseram, isso aqui é uma carta de amor para nós. E nós precisamos ler. Talvez não seja do tempo de vocês, né? Mas na minha época, o e-mail era mal, acho que nem e-mail tinha, né? Quando eu namorava, né? E também mal existia esses contatos de internet, não existia nem celular. E a forma de comunicação qual era?
eram as cartas. E era tão bom, né, quando eu recebia as cartas, e aquele tempinho para você ler, aí depois você relê, lê várias vezes e guarda a carta, porque você está aguardando aquela mensagem que você deseja ouvir, que vai fazer bem para a sua alma, para o seu coração. E aqui nós temos uma carta de amor para cada um de nós, que é a sua palavra. E eu tenho que ler essa carta todos os dias. Eu tenho que ter sede e fome desta palavra, porque é uma palavra que nos adverte. Ela nos mostra os nossos erros, né? O próprio texto vai dizendo: quem que vai poder discernir os seus próprios erros, diz o verso 12. Quem pode discernir os seus próprios erros? E absolve-me daqueles que são ocultos. Como é que eu vou saber aquilo que eu estou fazendo de certo ou errado diante de Deus? Através da sua palavra. Está na palavra, segue. Não está na palavra. Por isso que nós precisamos ser, como diz a própria palavra de Deus, os bereanos, né? Aqueles que conferem. Aqueles que estão ali querendo saber aquilo que a palavra tem para nos dizer. E ela é tremenda, ela faz nos reconhecer os nossos erros. E ela também nos guarda da arrogância, para que nós sejamos limpos e íntegros. E pode parecer que não, mas muitas vezes a arrogância de queremos viver na força do braço, de acordo com aquilo que a gente entende, de acordo com a nossa intelectualidade, de acordo com aquilo que nós estudamos, que aprendemos, a gente muitas vezes quer viver e agir desta forma. Mas não quer agir de acordo com a palavra de Deus. Isso é arrogância. E nós temos que pedir a Deus: Senhor, livra-nos de tudo isso. Ele vai dizendo: guarda também o teu servo da arrogância. Ele está falando para ele mesmo: Senhor, me guarda de ser arrogante, para que a arrogância não me domine. Eu preciso saber, através da sua palavra, o que eu preciso mudar na minha vida. E aí vai dizendo: aí eu vou ser íntegro e ficarei limpo de grande transgressão. É a palavra que nos adverte, é a palavra que nos ensina, é a palavra que nos mostra o prumo. Davi se enxergava pelo espelho da palavra de Deus. E quando ele olhava para o espelho, ele via o seu rosto. Mas quando o espelho era a palavra de Deus, ele podia ver os seus erros. E quantas vezes nós lemos a palavra e vemos quanto nós estamos errados e quanto a Bíblia está certa. Aqui eu reconheço o quanto eu preciso mudar, o quanto eu preciso ser transformado. E a Bíblia é tão fantástica que ela não omitiu os erros daqueles que pecaram e falharam. E você conhece as histórias de vários. Por que essas histórias estão aqui escritas? Para que a gente aprendesse com os erros dos outros. E para que a gente não errasse também. Não é assim na nossa vida? Nós aprendemos com os erros. E aqui os erros estão aqui explícitos. O próprio Davi, que pecou de forma grave. Assassinato, adultério. Você conhece a história? Mesmo assim, era alguém que era segundo o coração de Deus, a própria palavra diz, porque ele se derramava na presença de Deus. Ele era transparente com Deus. E Deus quer que eu e você sejamos transparentes. Não vivamos de fachada. Nos desnudemos diante dele. Falemos: ó Senhor, eu estou falhando nessa área. Eu preciso melhorar. Me ajuda. Tem misericórdia de mim. Me fortalece. Me ajuda a ser não apenas ouvinte, mas praticante da sua palavra. Me ajuda a prosseguir em conhecer a tua palavra. Me ajuda a não me perecer, porque aqueles que perecem é por falta de conhecimento. Conhecimento de Deus. Conhecimento da palavra. E eu preciso desse conhecimento. Porque a palavra nos confronta. A palavra nos convence. Mas é necessário nos dedicarmos à leitura dela. Eu preciso ler e meditar. Quando nós olhamos ali em Josué capítulo 1, as orientações para ele, ele vai falando várias vezes para ser forte e corajoso, sim, mas ele vai dizendo para meditar na palavra de dia e de noite. Meditação não é uma leitura breve, meditação é profundo, é você ir a fundo, é você querer entender, é você estar ali lendo várias e várias vezes,
até você entender aquilo que Deus está falando através da sua palavra. A gente não pode se contentar em olhar um texto e falar, deixa, eu não estou entendendo muito bem, mas deixa para lá. E prossegue. Não, procure. Procure conhecer. Procure a nós, procure aqueles irmãos que conhecem mais da palavra. E busque conhecer, mas o que está querendo dizer isso? Por que está dizendo isso? Por isso que a palavra precisa ser estudada de uma forma interpretativa. Você precisa entender o que o texto está dizendo. Você precisa entender o que o autor está querendo dizer para você. Isso leva tempo. Leva tempo. Leva tempo. A W. Tozer declarou que Deus não se curvou à nossa pressa nervosa, a pressa desse tempo midiático, e nem adotou os métodos da nossa era imediatista. Tudo é rápido, tudo é para ontem, nós somos a chamada geração micro-ondas, geração fast food. E ele vai dizendo, o homem que deseja conhecer a Deus precisa dedicar tempo, muito tempo, para conhecer. E vai tempo. Você precisa se debruçar diante do livro. Esse que é chamado o livro dos livros. E entender o que Deus está dizendo. Que aí nós teremos uma vida abençoada. Nós vamos ter uma vida bem-sucedida. Como é necessário nós entendermos que é importante conhecer a palavra de Deus em profundidade. E essa revelação de quem Deus é, nos leva a querer conhecê-lo mais e mais. Quanto mais nós conhecemos a Ele, nós mais queremos conhecer. Quanto mais estudamos a sua palavra, mais conhecemos o quanto estamos longe do padrão. Quanto mais eu leio, mais eu vejo o quanto eu preciso de Deus. Quanto mais eu leio, mais eu vejo o quanto eu necessito ser dependente de Deus. Quanto mais eu leio e me aprofundo, eu vejo o tanto que eu ainda não sei e o quanto que eu preciso saber. Que livro tremendo, que livro maravilhoso. É inesgotável. É um livro inesgotável. Um dos homens que mais leu a Bíblia, que a história conta, foi George Miller. Um homem que fez um trabalho fantástico na Inglaterra, cuidando de orfanatos. Chegaram para ele, esse homem leu a Bíblia mais de 100 vezes. Muitas e muitas vezes. Se não me engano, acho que leu bem mais do que 100 vezes. E ele quando chegaram para ele no final da vida, fez um trabalho tremendo. Até hoje tem uma estátua em homenagem a esse homem lá na Inglaterra. Pelo legado que ele deixou, tantos e tantos órfãos que passaram por esse orfanato, ouviram a palavra e viram a ação poderosa que aconteceu através da vida daqueles homens. Aquele homem que era um homem de oração, um homem fervoroso, um homem que não pedia nada para ninguém. Eu tenho buscado seguir isso. Ele não pedia nada para ninguém, ele pedia para Deus. Muitas vezes estamos passando por lutas, provas, às vezes até necessidade, e somos tentados a pedir para as pessoas. Ele pedia diretamente para Deus. E Deus respondia às suas orações. E dentre as histórias tantas que ele conta, uma delas estavam sem o café da manhã para aquele grupo de adolescentes, de jovens órfãos que estavam ali. Era um grupo grande, não tinha alimento para eles. E ele sabia muito bem que podia chegar pela credibilidade que ele tinha como um homem que estava fazendo algo muito valoroso para a sociedade da época. Ele sabia que se ele pedisse para alguém ele conseguiria, mas ele não fez isso, ele pediu para Deus. E tantas outras vezes. Ele fez só uma oração: Senhor, o Senhor sabe que essas crianças precisam ser alimentadas. O Senhor sabe que estamos aqui sem alimento. Mal acabou de fazer a oração, bateu na porta dele e chegou um homem com pães, com leite, com tudo aquilo que aquelas crianças precisavam. Que homem tremendo. Porque ele sabia que era necessário orar. Mas o ponto que eu quero chegar, no final da vida dele, perguntaram: o que você faria
se você pudesse viver novamente, se você pudesse voltar para o passado, melhor dizendo. Ele disse assim: eu teria lido mais a palavra de Deus. Eu teria lido muito mais a palavra de Deus. Quando eu olho uma história como essa, a gente vê que muitos de nós passamos vergonha. Nós precisamos conhecer esse livro. Nós precisamos meditar nessa palavra, mas é preciso dedicar tempo. Muito tempo, como disse a W. Tozer. E é uma verdade. Muito tempo. É tempo de meditação, é tempo debruçado no livro, é tempo tentando cada dia mais e mais conhecer, porque há uma revelação poderosa para mim e para você neste livro. Todos os dias. Todos os dias. E para concluir, meus irmãos, ele vai dizendo, e vai fazendo uma oração. E ele entende que esse pedido que ele faz é um pedido que só consegue ser atendido se a gente conhecer a palavra. Ele vai dizendo assim: as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu redentor. Que as palavras da minha boca, a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Nós precisamos estar cheios da palavra para falarmos da palavra. As pessoas estão cansadas de ouvir reclamação, murmuração, a palavra pandemia, a palavra problema, uma palavra também que todos estão ouvindo muito é vacina e tantas outras coisas. Mas as pessoas querem uma esperança. E se nós tivermos a palavra dentro do nosso coração e da nossa mente, nós vamos transmitir esta palavra que, conforme lá em Romanos capítulo 8, vai dizendo que a geração está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus, pela palavra revelada, por aquilo que eu posso salgar, por aquilo que eu posso trazer luz. Isso eu consigo através da palavra de Deus, falando da palavra, meditando na palavra e saindo fora de tudo aquilo que é contrário à palavra. E que a palavra de Deus seja agradável, que a meditação do meu coração seja o tempo todo agradável ao nosso Deus. Amém? Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Você começasse a orar e falar: Senhor, esse é o meu desejo, que as palavras da minha boca, que a meditação do meu coração seja agradável na tua presença. Senhor, minha rocha, meu redentor. Eu posso ver a criação revelada em Deus. Eu posso ver a revelação também da palavra que muda, que transforma. Como diz lá em Hebreus, que divide juntas e medulas, entra na profundidade. Que a palavra de Deus seja aquilo que nos transforme, nos mude em todo tempo, em todo momento. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui na tua presença para exaltar o teu santo nome. Como diz a tua palavra, os céus proclamam a glória do Senhor. E o firmamento onde estamos firmados anuncia as obras das tuas mãos. O Senhor é o Todo-Poderoso, no céu e na terra. Nós podemos dizer que somos privilegiados por sermos teus filhos. Ó Deus, obrigado pela identidade que nós temos no Senhor. Identidade de filhos, aqueles que um dia entregaram a vida ao Senhor. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, transformou as nossas vidas. E obrigado, ó Deus, porque nesta noite nós podemos louvar, bendizer o teu nome. Muito obrigado porque nós temos a tua palavra que nos adverte, que nos corrige, que não deixa nada em oculto, que nos traz lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho.
Obrigado pela tua palavra, obrigado porque nós temos ela à nossa disposição. E perdoa, Pai, porque muitas vezes não há a valorização devida da tua palavra. Perdoa porque muitas vezes não a lemos, Senhor. Perdoa porque muitas vezes não temos uma palavra para ministrar, porque estamos tão cheios das palavras deste mundo, mas não estamos abundantes da tua palavra. Torna-nos, ó Pai, abundantes da tua palavra. Que a tua palavra preencha a nossa vida, o nosso ser. Que a nossa mensagem, que a nossa boca profira a tua palavra. Há uma geração, há um povo que precisa ouvir aquilo que vem dos altos céus, aquilo que já está revelado através da tua palavra. Senhor, nos ajuda, Senhor, nos transforma, nos muda, molda o nosso ser, traz um tempo novo para as nossas vidas. Abençoa a tua igreja, que neste ano, Pai, nós possamos findar este ano caminhando na leitura da tua palavra, e assim, quando iniciarmos o próximo ano, se assim tu permitires, Pai, que nós façamos esse propósito de estudarmos a tua palavra, meditarmos na tua palavra, conhecermos a tua palavra. E como o Senhor Jesus disse, aquele que tem os mandamentos dele e os guarda, esse é o que o ama. E aquele que o ama será amado pelo Pai. Jesus também nos amará. E o Senhor se manifestará a nós. Nós queremos a manifestação do Senhor através da tua palavra. Abençoa cada um que adentrou aqui nesta noite. E que saia daqui com o desejo profundo de conhecer mais e mais a tua palavra. A revelação da tua palavra. A transformação da tua palavra. Abençoa poderosamente. Transforma mesmo a nossa vida. Transforma o nosso ser. E dá-nos uma semana abençoada na tua presença, cheia da tua palavra, abundante na tua palavra, e para proferir a palavra a todos que estão ao nosso redor. Obrigado, Deus, por esta noite. Abençoa com paz, com saúde, com alegria cada um dos teus filhos. E eu oro que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar de pé, vamos encerrar o nosso culto desta noite. Vamos declarar, né, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com o teu povo hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Não se esqueça, tantos estão lendo tantos livros buscando autoajuda, buscando cura para a alma, buscando transformação. Nós temos esse livro que nos traz ajuda do alto para todas as nossas debilidades, fraquezas, para tudo aquilo que nós precisamos. Seja um leitor assíduo e profundo da palavra, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos, uma semana muito alegre, com muita saúde, com muita paz. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém?